Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências Biológicas e hoje nós vamos estudar o segundo maior grupo de animais que existem, que são os moluscos, pertencentes ao filo Mollusca. Os moluscos são animais muito versáteis e vivem tanto no ambiente marinho, quanto no ambiente de água doce ou no ambiente terrestre. Eles possuem esse nome, moluscos, porque eles têm o corpo mole. Então, vejam a anatomia básica de um molusco. Se observarmos o desenho aqui deste conteúdo multimídia, nós vemos que os moluscos têm uma cabeça bem evidente, uma concha que os protege e a parte mole é chamada de massa visceral, onde estão as vísceras, os órgãos. Os moluscos são o primeiro grupo de invertebrados que possui uma cavidade verdadeira chamada de celoma, um celoma verdadeiro onde está o coração. Além dessa cavidade, então, que os diferencia dos grupos menos evoluídos de invertebrados, os moluscos já possuem um sistema respiratório, digestório, excretor e reprodutor bem eficiente, além do sistema sensorial que os ajuda muito. Então, na parte de sistema digestório, por exemplo, nós temos a boca e o ânus que formam então um sistema digestório completo. Complementada a digestão com uma rádula, que é uma estrutura que nós vamos ver numa animação daqui a pouco, que ajuda na mastigação, na trituração dos alimentos. O tubo digestório, então, é complementado por um estômago e um intestino, e as fezes saem pelo ânus. Temos aqui uma cavidade do manto, que também, através de uma animação, nós vamos ver a importância dela na respiração e na circulação. Um sistema sensorial, formado por olhos e tentáculos, também bem desenvolvido em alguns grupos. E a reprodução pode tanto ser de sexos separados, como existem seres hermafroditas, que ambos fazem uma fecundação cruzada e ambos geram seus filhotes. Então, vamos agora ver a circulação e a respiração. Bom, como eu disse, existe essa cavidade do manto, que é uma abertura na concha, por onde a água, no caso dos aquáticos, penetra, e o oxigênio da água passa para o sistema circulatório, é bombeado por um coração bem simples e é distribuído para todo o corpo. O gás carbônico também passa para essa cavidade do manto, onde é eliminado para o exterior. Na digestão, na alimentação, como eu falei, existe a rádula, que é essa estrutura denteada que serve para triturar os alimentos. Isso no caso de caracóis, caramujos e lesmas. Bivalves, por exemplo, conchas como ostras e mexilhões, não têm rádula, tá? Como também o sistema sensorial deles também não é muito desenvolvido. Esses seres se alimentam de plâncton, filtrando o plâncton da água. Então, como eu disse, os moluscos formam o segundo maior grupo de animais do planeta, com mais de 100 mil espécies diferentes. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, nós temos a bailarina espanhola, que é uma espécie de molusco muito interessante. Temos aqui algumas conchas marinhas, moluscos marinhos, que são bem interessantes. A lesma, que não possui a concha, é uma exceção. Os polvos, que podem ser gigantes, as lulas, os bivalves. Aqui o polvo com os ovos, mostrando a reprodução desses animais, tá? E como eles crescem. Veja que os filhotes são bem parecidos com os adultos. No item classificação, nós temos então três grandes grupos, três grandes classes principais. Existem outras menores, mas as três principais são as que abrangem lesmas, caracóis e caramujos, é o grupo chamado de gastrópodes. O grupo formado por mariscos, ostras, mexilhões, é este grupo conhecido também como bivalves.
E o terceiro grupo, formado por polvos e lulas, são os cefalópodes. Então, os três grandes grupos, gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Vamos ver outros exemplos, então, alguns exemplos de bivalves. Está aqui as conchas articuladas dos bivalves. Nos cefalópodes, a sépia, as lulas e os polvos. E os gastrópodes, os caracóis, caramujos e lesmas que não possuem concha. Bom, os moluscos, pessoal, eles são muito importantes para o homem por causa do valor comercial deles na alimentação. Eles são muito utilizados na alimentação humana. Porém, existem o fato da formação das pérolas. Os bivalves são, no caso das ostras, são os maiores formadores de pérolas. Então vamos ver como isso acontece. Então, dentro da concha de um bivalve, quando entra algum material estranho como um grão de areia, o que acontece? Esse grão de areia acaba sendo incorporado pelo manto da concha e esse manto produz uma substância que forma a pérola e que possui um grande valor comercial no ramo de joias. Então é assim que se forma, é uma defesa do bivalve contra a entrada de substâncias estranhas dentro da concha. Agora, para encerrar a nossa aula de hoje, gostaria de mostrar a vocês uma imagem real de um molusco cefalópode, que é a lula. Então vejam aqui o corpo da lula. Eu quero evidenciar aqui, gente, essa estrutura chamada de sifão. O sifão é um mecanismo de defesa para a fuga desse animal. Ele solta um jato de água pelo sifão e consegue fugir como se fosse um foguetinho. Então é um sistema de propulsão muito típico dos moluscos cefalópodes. Uma outra estrutura bastante interessante são os tentáculos, vejo com as ventosas. As ventosas servem para grudar na presa, agarrar o alimento. Então vejo aqui as ventosas mais aumentadas aqui. Muitas delas, em algumas espécies, possuem até ganchos para agarrar mesmo. E um detalhe do olho de uma lula, que é muito desenvolvido, muito parecido inclusive com o dos mamíferos, que possui uma acuidade visual, ou seja, uma visão muito boa. Então é isso, pessoal, a aula sobre moluscos, para vocês terem uma ideia desse grupo importante de seres vivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida tiramos no chat ou por e-mail e até lá.